Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. O cara não sabe nem dar uma introdução. O Game Pass fracassou em seu plano original. Vamos ver esse vídeo aqui do Mano Eric, lá do Critical Hits. Vamos dar uma olhada aí. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu vou comentar um gráfico, tá? Que eu vi hoje no Twitter, que é da época do processo do FTC lá, quando o PlayStation e o Xbox estavam brigando. Mano, essa época do FTC eu comecei a ficar de saco cheio. Porque todo dia era uma notícia. Aí, mas que foi? Aconteceu aquilo, mas que não vai comprar mais, mas que aquilo. Nossa, eu já tava de saco cheio. Quando saiu, eu comprei. Ah, acabou essa merda aí, vamos pra próxima. Pra saber o que ia acontecer com Call of Duty e que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre por que a Microsoft tomou algumas decisões e por que, mais uma vez, reitero, eu continuo achando que não, a Sony não vai lançar os jogos dela, os single players e tudo mais, no Xbox, porque não faz o menor sentido, tá legal? Mas antes de começar o vídeo, já peço você deixar o seu like aí, se inscreve no canal aí embaixo, deixa os seus comentários, hype o vídeo para ele chegar em mais gente, isso ajuda imensamente o canal. E por favor, se inscreve. Hype pra nós aí também, galera. Eu esqueço. Eu nunca peço hype, mano. É porque eu vou perder o hype no meu canal principal. Com 500k, acho que você perde o hype, né? Mas dá hype aí que esse Mais aqui da só tem metade 10. das pessoas que têm assistido aos vídeos ultimamente não são inscritos, ajuda demais se inscrever no canal, tá legal? Vamos trocar a tela aqui do meu OBS para eu mostrar para vocês uma coisa, olha só. Esse gráfico aqui, tá? Chama-se O Caminho para a Liderança nos Jogos, que foi um roadmap aí, que é um gráfico de objetivo, no caso, da Microsoft para a chegada na liderança de consoles. E aí, o que a gente tem aqui? Deixa eu fazer uma coisa só aqui, peraí. Aqui fica melhor para vocês enxergarem o que eu tô fazendo, tá? Aqui tem o cursorzinho agora, Ah, olha só. é. Isso Tô aqui, entendendo o que mudou. Deixa eu trocar 2023, minha tá? câmera aqui, A cara. gente Deixa eu ver tá pra cá. mais ou menos aqui assim, ó, onde eu botei a linha. A gente tá em 2025, a gente tá no mês 8 de 2025, tá? E qual é o estado atual do Xbox? No momento, o Xbox não vendeu 30 milhões de consoles entre o Series X e o Series S, tá? O Game Pass tem cerca de 35 milhões de assinantes, tá? Esses são os dados que a gente tem do console e do Game Pass. Onde a Microsoft gostaria de estar? Em cerca de 62, mais ou menos, milhões de assinantes. Ou seja, tá faltando aí uns 28 milhões de assinantes, quase metade dos assinantes. A Microsoft queria ter 30 milhões de assinantes a mais, vamos arredondar para cima aí só para ficar fácil de fazer as contas. A Microsoft queria ter 30 milhões de assinantes a mais. Cara, errar por É 10, um número, hein? 20% já é um motivo para sérios problemas, mas errar por quase 50%, se você trabalha numa companhia, o teu chefe te pede uma coisa, você entrega 50% do que ele pediu, você vai pra rua na hora, né? Pois é. Mas o objetivo deles era estar em mais ou menos aí 62, 63 milhões de assinantes e eles estão no momento em 35%, tá? Como se dividem esses assinantes que a Microsoft gostaria de estar? Eu vou mover minha cabeça daqui, parei só um pouquinho, vindo aqui no OBS rapidamente. Eu vou mover minha cabeça daqui, ó, para ficar mais fácil para vocês verem aqui, olha só. Primeiro, essa barrona grandona aqui, tá, é de consoles, tá? Jogadores de console com o Xbox Game Pass para console e Game Pass Ultimate. Aqui é para estar o grosso dos assinantes, tá? E eles gostariam de ter cerca de 40 milhões, 40. 41 milhões de assinantes em Game Pass, mais Game Pass Ultimate. 40 não, um pouco menos, né? 35. Nos Enfim. consoles. Hoje em dia, tem cerca de, eu falei 28, se eu não me engano, 28 milhões de consoles Xbox no mercado, tá? Então, mesmo que todos os assinantes do Xbox assinassem o Game Pass, ainda ia estar faltando aí cerca de 10 a 12 milhões de assinantes, ou seja, um terço a mais do que a gente tem no momento, tá?
Além disso, eles gostariam de ter mais cerca aí de 15 milhões, mais ou menos, vamos chutar que seja 15 aqui, tá? Milhões de assinantes dentro do PC. Eles não têm isso, tá? O grosso dos 35 milhões de assinantes do Game Pass no momento tá no console. Esses são os assinantes mais fiéis da Microsoft. Esses são os assinantes mais fiéis do Game Pass. Os menos fiéis estão no PC, por um motivo óbvio. Você tem muito mais concorrência de lojas, como o Steam, como o Epic Games em menor grau, jogos free-to-play, League of Legends, Valorant, Counter-Strike, 1 bilhão de jogos grátis, etc e tal. Então, o assinante de Game Pass no PC é muito menos fiel do que o assinante dentro do console, porque Não se você concordo, tem um console concordo. hoje em dia, você basicamente é obrigado a ter o Game Pass, porque vale a pena, tá? Mas enfim, 15 milhões aqui. E, aqui pra mim, Eu acho que é muito difícil ter um cara que tem o Xbox e não tem Game Pass. A não ser que ele tem o Xbox pra jogar de forma bem casual, né? De vez em quando o cara liga o videogame, aí ele vai e assina. Mas acho que a maioria que joga recorrente é difícil não ter assinatura do o Game Pass, né? dado mais delirante são cerca de mais ou menos aqui 10 milhões de assinantes em Cloud First, que seria TV Samsung, TVs LG, celular, etc, etc, etc. E aqui a gente não tem dado de quantos jogadores assinam o Game Pass para jogar na nuvem, mas eu vou botar minha mão no fogo aqui, tá? Vou tentar cravar um número, eu vou dizer que não tem 1 milhão. Não deve ter 1 milhão de assinantes de Game Pass que assinam o Game Pass só para jogar na nuvem. A Microsoft, inclusive, não tem um plano só para quem quer jogar na nuvem. Eles estão para lançar um plano assim, mas esse plano ainda não foi lançado, já andou aparecendo por aí e tal. Tá? Então, é por isso, tá, que os jogos do Xbox começaram a chegar no PlayStation. Por quê? Porque o plano deu errado, porque eles não conseguem mais vender tantos jogos assim na loja do console deles, e pior, eles não conseguem atrair tantos assinantes assim. Mesmo colocando... Cara, eu não diria que deu, tipo, eu não sei se a intenção é falar que o negócio dá prejuízo, né? É porque a gente tem muito essa questão da indústria, você basta ver esse gráfico. Eles querem crescimento exponencial, mano. Tipo, o negócio não pode. Porque, por exemplo, hoje em dia, eles têm. Vamos supor que eles bateram 30 milhões de assinantes. No passado, a meta deles já chegou a ser 30 milhões. Se eles tivessem 30 milhões de assinantes, sei lá, vários anos atrás, eles iam estar pulando de alegria. Hoje eles têm, só que a meta deles vai aumentando. Tipo, é igual o Dilma, tá ligado? Você tem que dobrar a meta do negócio. Então, é um crescimento exponencial que isso não necessariamente diz, às vezes, que tipo, tá mal o Game Pass em questão de dinheiro. A questão é de ganância da própria indústria, tá? E aqui a gente cita Xbox, né? Mas toda empresa é assim. Tem que. Eu vejo muito o PH falando disso, é um negócio que eu concordo com ele. A empresa, tipo, vendeu 10 milhões, na próxima não pode ser 10 milhões, tem que ser 12, 15. Então esse crescimento exponencial tá fazendo a empresa fazer qualquer coisa pra ter esse crescimento exponencial. Só que uma hora não vai ter o que fazer, cara. Vai ser Call complicado o of Duty, negócio. eles conseguiram trazer 1 milhão mais ou menos de assinantes a mais, 1 a 2 milhões de assinantes a mais. Eles abriram mão de ganhar cerca de 500 milhões de dólares aí no Xbox, 500 milhões a 1 milhão de dólares por aí no Xbox, para trazer 1 milhão de assinantes a mais no Game Pass naquele mês que lançou o Call of Duty. Nada garante que esses assinantes vão continuar assinando o ano todo, esperando pelo próximo Call of Duty, jogando os jogos que estão no Game Pass nesse momento. Perdão pelo bocejo, tá foda, eu preciso... Mas apesar que a Microsoft ela se vendeu bem Call of Duty fora do Game Pass, né? Teve bastante gente na Steam que pegou o jogo. Nada garante que esses assinantes vão estar no Game Pass até o próximo lançamento do próximo Call of Duty e que o próximo Call of Duty vai trazer mais 1 milhão, 2 milhões de assinantes novos, né? Então, foi por isso que eles decidiram começar a lançar os jogos de Xbox no PlayStation, porque o plano deles deu errado. O plano de dominação deles era que o mercado inteiro virasse Game Pass. Que o Game Pass fosse uma oferta tão irrecusável que as pessoas deixariam de comprar o PlayStation, deixariam de comprar jogos no Steam, deixariam de comprar o Nintendo.
Cara, eu só acho que vai acontecer isso de todo mundo ir pro Game Pass a partir do momento que o mundo inteiro tiver com o poder aquisitivo do Brasil. Porque eu acho que se a gente fosse ver uma proporção de jogadores PC que tem Steam e jogam no Game Pass, eu acho que é muito maior do que, tipo, nos Estados Unidos da vida, né? Porque lá, mano, beleza, o Game Pass é o quê? $20. $60 tu compra um jogo, você tem o jogo na plataforma. Não é, tipo... Imagina, você assina R$ 20 por mês o Game Pass. Só que você pode pagar R$ 60 num jogo que você gosta pra ter na sua biblioteca. Muita gente pagaria, porque tipo, R$ 30 a mais não é muito. O problema é que pra gente é uma assinatura de R$ 60 e um jogo de 400 conto. É um gap muito maior, né? Mas e aí a gente olhando isso não faz tanto sentido. Mas lá fora, embora o Game Pass seja incrivelmente bom, lá fora o Game Pass ele é uma coisa boa, mas ela não é incrível como é pra gente aqui no Brasil. Porque o poder de compra da gente em relação a jogos é muito ruim. Né? É muito ruim. Pra eles é um gap muito menor. Então, beleza, tem jogo que o cara não tá super interessado, ele vai lá e joga no Game Pass. Pô, o cara tá no PC, né? Mas, mano, eu não duvido que deve vender boas mídias físicas lá fora de Xbox, por exemplo. Deve ter a galera que gosta de ter o X e a mídia física, e muita gente deve comprar, porque não é tão absurdo de caro igual aqui, né? Então tem esse ponto também. Tem o Game Pass lá fora, o Game Pass do Brasil, no contexto do Brasil também. Eu queria muito ver esses números à parte, assim. Eu acho que não existe, né? Mas eu queria ver muita diferença. Deve ser uma diferença grande, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista. Pra comprar o Xbox e assinar o Game Pass, pra assinar o Game Pass no PC, pra assinar o Game Pass na nuvem e assim por diante. Não deu certo. Não deu certo. A gente tá quase chegando em... Não, tá quase chegando não, né? Mas vamos lá. Em 2030, que era o plano deles de chegar mais ou menos entre 2029 e 2030, o plano deles era chegar em 100 milhões de assinantes. Vocês acham realisticamente que eles conseguem 70 milhões de assinantes a mais até 2030? Não vão conseguir. Não, Eles sabem disso. Não vai. Se eles conseguirem chegar a 45, já é muito. Eles conseguem. Se a Sony deixar eles lançarem o Game Pass no PlayStation. Imagina que louco se isso rola, galera. Nossa senhora. Jamais. Acho que isso é impossível acontecer, mano. Não. Isso é mais fácil da gente ter Bloodborne 2, Bloodborne 3 do que a Sony deixar lançar um Game Pass. Mesmo que ela pegasse a fatia do Game Pass. Eu duvido. Duvido. Mas seria muito louco. É exatamente por isso que eles estão lançando os jogos de Xbox no PlayStation. Porque eles compraram uma publisher de 68 bilhões de dólares, aliás, e ninguém gasta esse dinheiro só para lançar uns jogos a mais. A gente investe esse dinheiro para ele voltar. No último relatório fiscal da Microsoft, o Xbox todo, a divisão toda do Xbox, incluindo a Activision, teve 5,5 Não, eu concordo que o Xbox quer vender mais e na outras plataformas ele vai vender o jogo bruto e não a assinatura do Game Pass, né? E querendo ou não, isso vai dar mais dinheiro do que o Game Pass por si só. É melhor o cara comprar um jogo, né? Porque vamos lá, pô, tem 10 jogos no Game Pass. Se o cara compra 10 jogos, vai converter mais de 2 anos de assinatura, sei lá. Né? Então, nesse ponto, sim. Né? Então, eu acho que sim, ela tá indo pra lá porque é justamente pra a galera do outro console ajudar a sustentar mais ainda o Game Pass. Não julgo, tem que fazer isso mesmo. Eu acho que é um ganha-ganha, tá ligado? Tipo, a galera que tá na outra plataforma vai ter acesso a jogos que ela não tinha e vai poder jogar outros jogos. E a galera que tá feliz com o Game Pass vai continuar tendo o Game Pass ali bacana e show de bola. Eu acho que é um win-win. E a Microsoft ganha mais dinheiro no geral também, né? Então, é um caso que pra mim todo mundo ganha, pelo menos nesse momento agora. Não sei como vai ser a longo prazo isso. Mas eu acho que sim, acho que é bom, né? bilhões de dólares num trimestre. Vezes 4, isso dá 22 bilhões. Se a Microsoft tivesse uma taxa de lucro de 10% no Xbox todo, seria 2,2 bilhões de dólares de lucro por ano. Dividido por 68, eu não vou saber fazer essa conta de cabeça agora, mas digamos que seja dividido por 2, dá 34 anos até a compra da Activision se pagar. É tempo demais. É um tempo. Vocês têm noção? Mas tem que ver a questão do que eles lucram. Ele calculou só Game Pass, não foi isso? Porque, pô, eles lucram muito no COD, cara. Porque o COD é um live service, né?
Então o COD, às vezes, o próprio lucro do COD vai se pagar, vai acelerar esse passo, né? Porque, beleza, a gente for ver só por Game Pass, né? Acho que foi isso que ele falou, vou até voltar. Mas se for só por Game Pass, realmente é difícil, mas, pô, tem muitos outros fatores, né? Digamos que seja Deixa eu ver aqui. dividido por 2, dá 35 Mas... bilhões de dólares num trimestre. Vezes 4, isso dá 58 bilhões de dólares, aliás. E ninguém gasta esse dinheiro só para lançar uns jogos a mais. A gente investe esse dinheiro para ele voltar. No último relatório fiscal da Microsoft, o Xbox todo, a divisão toda do Xbox, incluindo a Activision, teve 5,5 bilhões de dólares num trimestre. Ah, tá. Foi Active, tá? Não foi só o Game Pass. Beleza. Então, isso realmente, dá realmente. 22 bilhões. Se a Microsoft tivesse uma taxa de lucro de 10% no Xbox todo, seria 2,2 bilhões de dólares de lucro por ano. Dividido por 68, eu não vou saber fazer essa conta de cabeça agora, mas digamos que seja dividido por 2, dá 34 anos até a compra da Activision se pagar. É tempo demais. Vocês têm noção? É um dinheirão investido para você demorar 34 anos, tá? Eu tenho 38, seria quase a minha vida inteira, para daí aqui em É um financiamento de uma casa, mano. Em 2059, esse dinheiro começar a lucrar. É muito tempo, meu irmão. É muito tempo. É um investimento muito caro. Por isso mesmo que eles vão agora lançar tudo que é jogo deles no PlayStation. Eles vão tentar diminuir ao máximo os gastos com o console. Eles vão aparar, enxugar tudo que der mesmo, que é para fazer esse dinheiro voltar o mais rápido possível. E é por isso que os jogos estão chegando no PlayStation. É por isso que eles vão lançar um modo Xbox no PC. Eles vão... Estão aumentando por $80 os jogos. Eles voltaram atrás no Water Worlds, né? Mas eles estão aumentando. Foi depois da Nintendo e Xbox. O PlayStation ainda não aumentou, né? Porque faz sentido sim. Se a pessoa tem um PC e assina o Game Pass... Assim, eu só espero que ela não piore a qualidade do serviço pra abrir mão de qualidade de serviço pra ganhar mais dinheiro, né? Porque ainda ela tem lucro, né? Embora vai demorar um pouquinho a pagar, ela ainda tem lucro. E, sei lá, acho que a Xbox tem muito pra crescer ainda, porque ela hoje é a maior publisher do mercado, né? Então, acho que ela ainda vai colher muito fruto. Enfim. Ela começa a pingar dinheiro pra eles com esse tal. Mas mesmo assim, eles não acreditam que esse plano aqui vai dar certo, porque esse plano já deu errado. Agora mudando de gráfico, tá? É exatamente por isso que eu acho, tá? Continuo achando que a Sony tá errada. Ela não vai lançar os jogos single player dela no Xbox. Por causa disso. Olha isso, cara. Desde o começo do PlayStation 5, desde o começo da geração do PS5, essa foi a geração mais lucrativa do PlayStation. Ela foi mais... Isso é bizarro, né? Porque a Sony tá fazendo tanta merda, tá sendo o ano e tá sendo a época mais lucrativa, né? Isso faz ela querer fazer mais merda. Isso que é o tenso, né? Todas as outras gerações juntas. Ela foi a geração... Galera, eu tenho uma dúvida. Isso... Eu tô tentando ler ali. Isso segue a inflação? Esse gráfico? Por exemplo, 24 bi no Play 1 de 99. Isso aí vale em outras paradas, né? Eu tô vendo baseado na média do dólar durante cada período. Pera aí, tá. Durante cada período. Então eu acho que ele não é calculado com inflação, né? Lucrativa de todas da Sony até o momento. E ao final da geração do PS5, ela vai ter lucrado mais do que todas as outras gerações passadas. Olha só, teve 3 bilhões de lucro no PlayStation 1, 2 bilhões no PlayStation 2, menos 4 no PlayStation 3 e 9 no PlayStation 4. Enquanto isso, o PS5 já teve 10 bilhões de lucro contra 106 bilhões de arrecadação em 4 anos, que é 1 bilhão a menos do que todos os 7 anos de PS4. Isso pra vocês soa como um plano dando errado? Não, né? É claro que não. Isso é um plano dando certo, sabe?
Se o plano tá dando certo, por quê? Por que a pessoa iria dizer, não, tá dando tudo certo, tá fácil demais pra gente, vamos pegar e vamos jogar uma chave aqui no meio do motor, que é pra estragar tudo pra gente ter um pouco de diversão aí, ter um pouco de desafio. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não é mesmo? No último trimestre, saiu um dado, tá, de venda de software dentro do PlayStation 5 e do PlayStation 4, onde, se eu não me engano, foi 69 milhões de unidades de software foram vendidas no PS4 e no PS5. Desses 69, 6,9 milhões foram jogos first party da Sony. Ou seja, 10% dos jogos vendidos no PlayStation 5 e no PlayStation 4 são jogos feitos pela Sony, 90% são jogos de outras empresas. Por que esse é um dado importante? Porque isso significa que, se a Sony vende 10% dos jogos a 100% e 90% dos jogos ela ganha 30% dessas vendas só pela loja do PlayStation 5 existir, ela tá ganhando 2,7 vezes mais com jogos que não são dela do que com jogos dela. Ou seja, para compensar, deixar o negócio de hardware como tem uns imbecil sugerindo, os jogos da Sony teriam que vender 2,7 vezes mais no PC. Não Isso acontece, né? É claro que não. Acho que não acontece. Assim, saindo Day One, eu não sei porque Day One ele muda, né? Você vai ver o número de God of War, eles são baixos, mas se talvez saísse Day One, ele venderia mais, né? Mas eu não acho que, eu acho que vai demorar muito pro PlayStation acabar, a Sony abandonar o PlayStation, tá ligado? Porque realmente vender no ecossistema, eu acho que é um negócio que dá bom, né? Dá muito bom, na verdade. Se tem uma base grande instalada e os 30% ali, abrir mão desse ecossistema é um negócio muito difícil de acontecer. Então, eu acho difícil a Sony abandonar o PlayStation. Eu não acho nem que o Xbox vai abandonar o Xbox. Muita gente fala isso. Eu não acho que isso vai rolar, galera. Tá? Talvez possa ter uma integração com ele, alguma coisa assim, mas eu não acho que vá abandonar o Xbox, não, tá? Acho muito improvável também. 7 vezes mais. Mas dito isso, o PC é que melhor. É só pra empatar. Teria que vender mais do que isso pra compensar. É óbvio que ela não vai destruir o próprio ecossistema dela pra vender jogo no console, porque o influencer imbecil do caramba ouviu o Phil Spencer dizendo que é isso que é o futuro. Dá pra entender o nível de loucura dessa gente? Hoje em dia a Sony é uma empresa que fabrica consoles, ela não é uma empresa de software como a Microsoft. Para ela, o grosso da receita... Hoje a Microsoft é a maior publisher do mundo, não tem como, né, cara? Tá dentro da loja que tá dentro do console dela. E não da venda de software, da venda de assinatura, disso, daquilo, etc, etc, etc. E é exatamente por isso que não faz o menor sentido ela colocar os jogos dela no PlayStation, no Xbox, perdão. É como se um dia a Apple decidisse que ia colocar o Play Store dentro ali do iPhone. É a mesma coisa. Ah, mas vai estar ganhando 30% das vendas do Play Store dentro do iPhone. Tá, mas ela ganha 100% das vendas. Dá pra entender? O nível de loucura, de falta de inteligência desse tipo de afirmação? É a mesma coisa, cara. Eu acho que a estratégia mais inteligente de lucro, em questão de lucro da empresa, é fazer o que a Sony faz no PC e o que a Xbox está fazendo agora no PlayStation. É você não lançar Day One. Porque eu acho que o Day One impacta muito. Claro, tem a gente que é paciente, que, vai sair daqui, beleza, o cara vai esperar e tal, mas tem gente que vai querer Day. A gente vê pelos números, cara, não tem como, né? Basta tu ver os números de jogos que, tipo, God of War e tal, Horizon, que saíram muito depois no PC, eles não têm números absurdos de jogadores, tá? Alguns deles mais, outros bem menos. Porque, tipo, tem uma parcela que tem o PlayStation jogou lá, então isso acaba afetando. Muita gente tem o PlayStation justamente para jogar esses jogos Day One ou próximo do Day One e não quer esperar 1 ou 2 anos para jogar o título, né? Então ainda tem questão de biblioteca que muita gente fica lá e tal. Então
Eu acho que a estratégia mais inteligente é justamente você lançar jogos depois de alguns anos, né? Aí eu acho que o impacto... Porque o que você faz de lançar jogos depois de alguns anos é você pegar aquela parcela que você não pegaria. É basicamente isso, né? Acho que até foi o Eric que falou no outro vídeo, né? Não faz sentido pra PlayStation, por exemplo, ela, no início da próxima geração, ela lançar jogos Day One junto no PC. As pessoas não vão comprar um PlayStation, ou menos pessoas vão comprar um PlayStation, porque vai estar saindo Day One no PC, né? É isso que está acontecendo com o Xbox. Muita gente... Eu não tenho Xbox, por quê? Sai tudo Day One no PC. Se não saísse, eu teria um Xbox. Então isso impacta sim na venda da plataforma. Então, eu acho que a melhor estratégia é justamente essa. O cara, pô, já vendi meus 15 milhões aqui. Mano, tem uns pingados lá do PC, tem uns pingados lá do Xbox que não vão sair de lá pra jogar aqui no PlayStation. Vamos vender lá? E tipo, vai escorrer o Dável. Vambora. E a gente pega mais uma migalha. O PlayStation tá fazendo, o Xbox tá fazendo também. Pô, a gente já atingiu aqui a galera que quer jogar Sea of Thieves, a galera que quer jogar Halo, Gears, etc. Mano, essa galera já tá lá no PC, já tá aqui no Xbox. E o pessoal que tá lá no PlayStation só vai jogar se estiver lá. Eles não vão se mover pra jogar esse jogo. Então vamos lançar lá que a gente pega esse resto da galera. Eu acho que essa é a estratégia mais lucrativa desse ponto de vista, né? Que é o que a PlayStation vem fazendo, né? Agora sim, se lançar Day One na plataforma concorrente, isso limita as pessoas de comprarem a sua plataforma e você vender o seu ecossistema, né? A gente tem aqui, ó, o plano que deu errado. E aí vai de estratégia de empresa, né? No caso, a Microsoft ela já não tá mais ligando tanto para esse aspecto de vender dentro do console, né? Seja porque o Xbox é o console que menos vende em relação às suas outras concorrentes, isso é um fato, né? Então ela tá fazendo essa estratégia mais publisher mesmo, né? É o que a Microsoft realmente tá virando, uma publisher, e vai lançar os jogos em tudo quanto é lugar, né? Basicamente é isso. E um plano que... Isso não é uma ofensa, até né, onde gente? dá pra ver, tá dando certo, tá dando cada vez mais certo. A concorrência dos caras tá morrendo sem eles fazerem nada. Eles não lançam um jogo e ainda assim a concorrência principal dos caras tá morrendo. Qual é o sentido de dar munição pra tua concorrência? Qual é? Nenhum. É isso que não entra na cabeça de um monte de gente, sabe? E é enlouquecedor ter que ficar reafirmando isso todo santo dia. Mas é isso que virou a discussão de jogos. Sabe? É exatamente isso. É um bando de maluco afirmando umas coisas que não tem nenhum sentido. Que é uma heresia do ponto de vista de economia. Mas não, esse maluco aí é entendido mesmo, porque ele joga pra caramba, ele platina pra caramba. É isso aí, esse é o suficiente pra ele saber disso. Né? Então, gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não, assim, eu concordo com alguns aspectos aqui, mas eu acho que eu não acho, né, que a Sony vai largar o console, é quase impossível. Eu não acho nem que o Xbox vai largar o Xbox, por mais que ele esteja num plano diferente de estratégia financeira que a Sony, mas eu acho ainda que a melhor estratégia é essa, que a Xbox está fazendo com o PlayStation e que a Sony está fazendo com o PC. Esperar e lança depois de você já atingir o máximo de público que você atingiu, tá ligado? Aí você vai lá atingir aquele público que você ainda não conseguiu. Basicamente é isso daí. É como se fosse uma loja online, né? Você monta uma loja sua própria. Pô, se as galera comprar lá na sua loja própria, maravilha. Mas, pô, às vezes você já vendeu o seu... É porque com loja é mais complicado, né? Mas você vendeu todos os seus produtos ali naquela loja. Porque loja qualquer um acessa, né? Tem competitividade. Console é mais complicado você comprar vários. Mas você vendeu tudo ali na sua loja, vamos supor. E tem pessoas que só compram no Mercado Livre. As pessoas que não confiam na sua loja. Então vale a pena. Mesmo que você vai perder um dinheirinho, você coloca lá seu produto no Mercado Livre e vende também. Mesmo dando aquela parcela pro Mercado Livre, né? É mais ou menos isso que acontece com os consoles. Só que de uma forma diferente, um pouco diferente, porque console é caro, né? Acessar um site é de graça. Mas basicamente é isso daí, né, gente? Valeu, falou. Deixa o que vocês acham nos comentários e fui!